Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Medida provisória que cria o Auxílio Brasil é aprovada na Câmara dos Deputados. Agora o texto segue para o Senado e você vai ver também. Destroços de bimotor e um corpo são encontrados no mar de Ubatuba, no litoral norte. 3 pessoas estavam a bordo. Laudo do ML aponta que cantora Marília Mendonça e outras 4 vítimas morreram de politraumatismo em acidente aéreo no interior de Minas Gerais. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Foram 344 votos a favor. Com a aprovação do texto base da MP do Auxílio Brasil, mudam alguns critérios para receber o benefício, como, por exemplo, o desempenho no estudo e a capacitação profissional. Sem estipular o valor ou estabelecer a fonte de recursos para o pagamento, o texto propõe que o benefício seja reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, índice que mede a inflação oficial do país. Para o relator, deputado Marcelo Aro, do PP de Minas Gerais, com a aprovação sem modificações no texto base, mais brasileiros poderão receber o Auxílio Brasil. A gente zera as filas. Então, hoje o programa Bolsa Família ele tem aí 2 milhões de pessoas aproximadamente na fila que estão elegíveis para receber os recursos, mas não recebem porque existe uma fila. No nosso projeto, que foi aprovado agora, a gente zera a fila. Então, automaticamente, todo mundo que estava com demanda reprimida do Bolsa Família passa a receber o Auxílio Brasil. O texto também prevê mudanças na classificação da pobreza e de extrema pobreza. A faixa de extrema pobreza, que antes era classificada por uma renda de R$ 89,00 por pessoa, passa para R$ 105,00 e a de pobreza de R$ 178 para R$ 210,00. O texto não limita a quantidade de pessoas por família para receber o auxílio. Hoje recebe o Bolsa Família algo em torno de 14 bilhões de brasileiros. Zerando a fila e com a mudança de faixa de extrema pobreza e pobreza, nós passaremos de 20 milhões de brasileiros contemplados, ou seja, 20 milhões de famílias contempladas neste programa social. Agora a medida provisória do Auxílio Brasil segue para votação no Senado. O programa social que substitui o Bolsa Família já está em vigor, mas a MP, que foi editada pelo governo em agosto, precisa ser aprovada até o dia 7 de dezembro para virar lei em definitivo. E a Câmara dos Deputados também aprovou hoje a medida provisória que permite a venda direta de etanol do produtor ou importador para os postos de combustíveis. A medida foi publicada pelo governo como um dos mecanismos para tentar conter os reajustes de preços do etanol. O texto segue agora para o Senado e precisa ser aprovado até o dia 9 de dezembro para não perder a validade. E o governo federal anunciou hoje o projeto que cria um novo marco de garantias. A proposta encaminhada ao Congresso busca facilitar o acesso a crédito com juros mais baixos. Para isso, o texto prevê que vários tipos de bens sejam oferecidos como garantia, semelhante ao que é feito hoje no sistema de penhor da Caixa Econômica Federal. O pacote também permite a utilização do imóvel como garantia para mais de um empréstimo. Segundo estimativas do Ministério da Economia, as novas regras têm potencial para movimentar até 10 trilhões de reais somente no crédito imobiliário. Puxado mais uma vez pelo aumento dos combustíveis, o IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, considerado a prévia da inflação no país, subiu 1,17% em novembro. Foi a maior alta para o mês desde 2002. No ano, o indicador acumula alta de 9,57% e de 10,73% nos últimos 12 meses. A última sexta-feira de novembro já é uma das principais datas para as vendas do comércio no Brasil. O Mauro Talhaferri mostra para a gente por que a Black Friday tem essa importância e dá dicas de como aproveitar os descontos em segurança. Faltam poucas horas para a Black Friday. As portas vão se abrir para a grande liquidação. Talvez você até já venha aproveitando algumas promoções ao longo do mês de novembro. De qualquer forma, amanhã é o grande dia.
Uma pesquisa de uma agência de marketing digital aponta que 87% dos consumidores brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday. 63% deles devem comprar pela internet e 56% planejam gastar entre R$500 e R$3.000. E os produtos mais cobiçados? Os celulares vêm em primeiro lugar, seguidos por eletrônicos e eletrodomésticos, roupas, calçados, móveis e decoração e cosméticos. O consumidor quer preço bom, entre 30% e 50% de desconto, pelo menos. Aí, ele leva o produto. O consumidor tem um grande medo, ser vítima de alguma fraude. Mas dá para se prevenir. Consulte sites oficiais como o Procon, o Consumidor.gov e o Reclame Aqui, que tem listas de empresas não confiáveis. Procure também comentários que outros consumidores fizeram na internet sobre a loja que te interessou. Atualize os seus aplicativos e sistemas operacionais para aumentar a segurança do seu celular ou computador contra invasões. Desconfie daquelas ofertas fora do padrão e não clique em links e anexos que você receber por WhatsApp, mensagem de texto ou e-mail. Mas se você ainda assim tiver algum problema, ouça a dica do especialista. O primeiro passo é preservar aquelas evidências do prejuízo, da entrega que não foi feita, do pedido, né, feito, etc., o pagamento e daí por diante. Mas todos os prejuízos eventualmente suportados a partir de um atraso ou da não entrega daquele produto podem ser pleiteados no judiciário. Em caso de fraude, estelionato, aí sim é o caso de uma notícia-crime, né, de um boletim de ocorrência nos órgãos policiais para que isso possa ser investigado e eventualmente as pessoas condenadas. Por fim, um pouco de história. Algumas marcas evitam usar o nome Black Friday por temerem haver algum cunho racista, mas não há qualquer evidência de racismo em todas as possíveis origens dessa expressão nos Estados Unidos. Boas compras! E olha, a situação continua tensa no Rio Madeira, na região de Altazes, onde garimpeiros estão instalados para a extração ilegal de ouro. Cerca de 300 balsas e dragas estão em plena atividade. O Ministério Público Federal já solicitou a adoção de ações emergenciais para retirar os garimpeiros do rio. De acordo com os ambientalistas, o processo de extração gera prejuízos à natureza. Isso porque, para separar o ouro da terra, são usadas substâncias químicas e metal pesado, como o mercúrio, por exemplo. O período de vazante no Amazonas favorece a atividade. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que institutos e órgãos de proteção ambiental e principalmente as forças federais vão atuar para desmobilizar os garimpeiros ilegais. O principal ali é a Marinha. A Marinha tem que verificar quais estão quem está na legalidade, qual é a embarcação legal, né? E o pessoal que está na ilegalidade vai ter a embarcação apreendida. Os garimpeiros ameaçam revidar caso as autoridades tentem removê-los do local. Em Londrina, no Paraná, um assalto terminou de maneira inusitada. O dono de uma revendedora de máquinas agrícolas chega para o trabalho. Logo atrás, surgem 4 criminosos que invadem o local com armas em punho. Eles agarram o idoso e começam a arrastá-lo para o pátio. Dentro do estabelecimento, um outro funcionário é rendido. Do lado de fora, os cachorros trabalham como verdadeiros cães de guarda. Um dos ladrões consegue retirar uma corrente de ouro do pescoço do idoso. Os cães passam então a atacar os bandidos que saem correndo. Um dos animais quase é atingido por um tiro. Na fuga, outro ladrão também faz um disparo contra o outro cachorro. A vítima e um dos animais tiveram ferimentos leves. Em Itapema, litoral norte de Santa Catarina, um carro despencou do estacionamento de um shopping e caiu sobre 2 motos estacionadas na rua. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista realizava uma manobra e perdeu o controle da direção. O veículo quebrou o muro de contenção e caiu de uma altura de 7 metros. O manobrista e um homem que passava pelo local tiveram ferimentos leves. O valor do prejuízo não foi informado.
E foi enterrado hoje em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, o corpo do entregador morto durante uma ação da polícia. Testemunhas dizem que ele foi executado pelos agentes. Hoje de manhã no IML, o irmão do jovem fez um desabafo. Quantas pessoas mais terão que morrerem para poder a nossa voz ser ouvida? Elias de Lima Oliveira tinha 24 anos. Ele era morador do Morro do Palácio, em Niterói, região metropolitana do Rio, e trabalhava como entregador por aplicativo e DJ. Segundo testemunhas, ele foi morto durante uma abordagem policial dentro da comunidade na tarde de ontem. De acordo com relatos de familiares do Elias, o jovem estava saindo para trabalhar e passava por uma das ruas do morro quando foi abordado pelos policiais militares. Ele não teria tido tempo de reagir e ainda tentou dizer que era morador, mas acabou alvo de pelo menos 3 disparos. Elias não possuía passagens pela polícia. Em nota, a Polícia Militar informou que agentes abordavam um suspeito durante o patrulhamento nas vias de acesso à comunidade, quando foi atacada a tiros, gerando o confronto. Disse ainda que depois disso, um homem foi encontrado baleado e socorrido para o hospital, mas não resistiu. Na ação, 2 suspeitos foram presos com uma pistola e drogas. Elias deixou mulher e uma filha. A Delegacia de Homicídios está ouvindo testemunhas para esclarecer a morte do jovem. Uma pane elétrica impediu a decolagem de um avião na última madrugada em Cuiabá, Mato Grosso. Os passageiros entraram em desespero e foram retirados pelas saídas de emergência com auxílio de escorregadores infláveis. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. Em nota, a companhia aérea informou que está prestando todo o apoio para as vítimas. O avião seguiria para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A cantora Marília Mendonça e as outras 4 vítimas do acidente aéreo no interior de Minas Gerais morreram de politraumatismo provocado pelo impacto no momento da queda. A polícia apresentou hoje o relatório final do IML que confirmou a causa das mortes. A morte ela decorreu do impacto da aeronave no solo, né? Nós não encontramos nenhum outro elemento na necrópsia ou nos exames complementares que indicassem que ao longo da queda teria havido o óbito. Os exames de teor alcoólico e exames toxicológicos também não evidenciaram nenhum consumo de substância ou nenhum tipo de intoxicação. Sobre as causas do acidente, o delegado-chefe da investigação ainda aguarda os laudos que estão sendo feitos pela aeronáutica. Após ouvir o depoimento de outro piloto que conversava por rádio com o comandante do avião que levava Marília Mendonça, ele praticamente descartou a possibilidade de problemas mecânicos. Se considerarmos que há 1 minuto e meio, o piloto já iria pousar e ele não relatou nenhum tipo de problema na aeronave, a gente já avança um pouco mais. No dia 5 de novembro, o bimotor caiu próximo ao aeroporto de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Além de Marília, morreram o piloto Geraldo Medeiros, o copiloto Tarciso Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor de Marília, Abiciele Dias Filho. Um avião bimotor caiu na região entre o litoral norte de São Paulo e o Rio de Janeiro. A aeronave sumiu dos radares por volta das 9h40 da noite de ontem. Um corpo já foi encontrado pelas equipes de busca. O repórter Giovanni César está em Ubatuba, no litoral paulista, e traz mais informações para a gente sobre esse acidente. As buscas são em que região aí? Mais no mar ou em terra também acontece, Giovanni? Mais no mar, Augusto. Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabriela, e a todos que acompanham o Rede TV News. A busca se concentra a 16 quilômetros de Ubatuba, no mar, onde a gente está agora, Ubatuba, né? E foram encerradas por causa das condições climáticas. Por hoje foram encerradas e vão ser retomadas amanhã de manhã. O avião, a aeronave, é um bimotor que saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá, que fica na zona oeste
do Rio de Janeiro e sumiu do radar, perdeu contato com a torre de controle do aeroporto de Jacarepaguá 10 minutos depois de decolar. Por volta das 5 horas e 40 minutos de hoje, um helicóptero de resgate conseguiu localizar um dos corpos. Essa vítima ainda não foi identificada. Outras 2 pessoas continuam desaparecidas. Os tripulantes da aeronave são José Porfírio de Brito Júnior, que tem 20 anos e é o dono do avião. Também Gustavo Carneiro, que é o piloto, e que é de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e o empresário Sérgio Alves Dias Filho, que é dono de uma empresa de blindagem de veículos. Outra informação é que os pescadores acompanharam, testemunharam essa aeronave, provavelmente essa aeronave, no momento do acidente. Ela estava indo em direção a uma localidade chamada Ponta Negra, que fica entre Ubatuba e Paraty, já no estado do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora mais detalhes desse acidente na reportagem. O avião estava com a vistoria em dia e pertencia ao copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos. A aeronave não podia fazer táxi aéreo, mas tinha autorização para voos noturnos privados. O piloto foi identificado como Gustavo Carneiro, de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. No avião também estava o empresário Sérgio Alves Dias Filho, dono de uma empresa de blindagem de veículos. As buscas começaram no fim da madrugada, com homens do Corpo de Bombeiros, da Marinha e da Aeronáutica, em uma área que fica entre o litoral paulista e o fluminense. A mãe do copiloto acompanhou as buscas desde o início da manhã. Chegamos em Paraty agora. São 5 horas da manhã. Soubemos da queda do avião ontem, às 21h10. Foi acionado todos os órgãos para poder fazer a busca. Tudo desencontrado. Um não sabia de nada, o outro também não sabia de nada. A gente ligou para a Capitania dos Portos, para vários órgãos. Salvaer só ia começar a busca agora, pela manhã, porque não era de jurisdição de um, de outro. A gente chegou aqui, agora a gente vai tentar alugar um barco para a gente ir aonde estão as coordenadas. O avião modelo PA-34-220T saiu do aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino a Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A torre perdeu o contato com a aeronave às 9h40 da noite. Pela manhã, a Força Aérea Brasileira localizou um assento que poderia ser da aeronave desaparecida. Esta imagem, gravada pelo copiloto, mostra o bimotor em um voo normal, sem nenhuma intercorrência. As imagens foram publicadas nas redes sociais por volta das 4 horas da tarde de ontem. Essa região do litoral norte de São Paulo e a Serra do Mar, que servem como rota dos aviões para o sul do Rio, são consideradas por especialistas perigosas para aeronaves de pequeno porte. Nessa área já houve vários acidentes. Em 2017, o ministro do STF, Teori Zavascki, morreu após o avião cair no mar em Paraty. Em julho de 2001, o helicóptero que transportava o vice-presidente do Pão de Açúcar, João Paulo Diniz, a namorada dele, o piloto e um copiloto caiu no mar de Maresias. O empresário e o copiloto sobreviveram. Em 1992, na mesma região entre Paraty e Ubatuba, morreu o deputado Ulisses Guimarães. Vários acidentes aconteceram nessa região, todos os acidentes acontecidos por falta de infraestrutura, falta de informações meteorológicas, enfim, um problema conhecido. Esse acidente de ontem à noite com o bimotor parece que tem outras condições, não parece ser motivado por falta de infraestrutura na região, mas a região é deficiente. A aviação geral voa para lá olhando para fora apenas, não dispõe de nenhuma informação meteorológica e nenhuma informação das condições reinantes no momento para o pouso. A região merecia um pouco mais de carinho das autoridades no tocante a informações aeronáuticas. E olha, o corpo encontrado na região onde o bimotor caiu foi levado lá para o Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini tem mais informações para a gente, né, Tony? Boa noite para você.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Augusto. Muito boa noite a todos que nos acompanham. A Força Aérea informou que o corpo encontrado mais cedo pelas equipes que participam das buscas provavelmente é de uma das vítimas do acidente. Esse corpo foi levado para a base aérea de Santa Cruz, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, e segundo a FAB, de lá seguiu para o IML de Campo Grande, onde passou por uma necrópsia, mas a identificação não foi possível por causa do tempo que ele ficou em contato com a água. A averiguação do acidente será conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, e não há um prazo para a conclusão do processo. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. E agora vamos aos números da Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.275.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 166 mil estão em acompanhamento e desde o início da pandemia, mais de 613 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. O presidente Jair Bolsonaro comentou hoje o aumento de casos de Covid-19 na Europa. Em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, ele afirmou que é preciso evitar um novo lockdown porque a paralisação pode quebrar de vez a economia brasileira. O presidente disse também ser contra a realização do carnaval no ano que vem. Olha, por mim não teria carnaval. Só que tem um detalhe, quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos. Então eu não quero aprofundar nessa que poderia ser uma nova polêmica. Em fevereiro do ano passado, ainda estavam engatinhando a questão da pandemia, né? Pouco se sabia, praticamente não tinha obra no Brasil, eu declarei emergência. E os governadores e prefeitos, né, ignoraram, fizeram o carnaval no Brasil. As consequências vieram, né? E logo mais, às 11h30 da noite, o programa Agora com Lacombe exibe uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. Na conversa com o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, Bolsonaro falou sobre as eleições de 2022 e disse que vai aos debates. Vamos ver um trechinho. Agora, eu não posso aceitar a provocação. Coisas pessoais, tá? Porque daí realmente você foge da finalidade de um bom debate. E eu espero que as televisões que porventura forem organizar os debates, que leve à risca bastante essa questão. É para falar sobre o meu mandato, até a minha vida particular, fica à vontade, mas que não entre coisa de família, de amigos, porque vai ser algo que não vai se levar a lugar nenhum. A entrevista completa você acompanha daqui a pouquinho, às 11h30 da noite, logo após o Sensacional. Termina amanhã no Recife um dos festivais de cinema mais tradicionais do Brasil. É o CinePE, que comemora 25 anos de existência. O CinePE, Festival do Audiovisual, reabre as portas para um público que ficou distante da magia do cinema por quase 2 anos. Muito tempo que eu vinha num festival, nem cinema eu pisei ainda, então está sendo uma experiência completamente nova, assim, está sendo maravilhoso. Eu vim para cá e ver esses filmes dessas pessoas, e ver como as pessoas fazem cinema aqui, e depois andar pelas ruas do Recife, é como se eu realmente estivesse morando aqui, realmente estivesse vivendo. Então, para mim, ir para o cinema agora é como voltar a respirar. Há 25 anos, o CinePE estreava no Recife como um dos maiores festivais de cinema do Brasil. A edição deste ano está mais curta, diante das restrições impostas pela pandemia. Mas todo o glamour que envolve a sétima arte continua. O público confere os curtas e longas-metragens aqui no charmoso e tradicional Teatro do Parque. Poder estar fazendo a entrega de 38 filmes, não é, num momento tão difícil de reunir pessoas e a gente ter uma produção tão grande. Nós tivemos 678 filmes inscritos, sendo 73 filmes do estado de Pernambuco. Na mostra competitiva, 6 longas e 33 curtas-metragens foram selecionados. Produções inéditas e aguardadas com muita expectativa, como a ficção Deserto Particular, do diretor Ali Muritiba, escolhida para representar o Brasil no Oscar. Tem também produções alternativas que geralmente não entram em plataformas de streaming ou no circuito comercial do cinema brasileiro, como o documentário Muribeca, dos pernambucanos Alcione Ferreira e Camilo Soares. Visam meu Brasil como paraíso tropical, não sabem eles que o pobre passa mal. Outro destaque do festival é o documentário Entre Marés, de Ana Andrade.
Hoje é a última sessão presencial, muito feliz, sentindo que estou fechando com chave de ouro esse circuito de festivais. E os hemocentros brasileiros estão com estoques baixos. No Dia Nacional do Doador de Sangue, muita gente aproveitou para fazer a boa ação, mas olha, ainda é pouco, viu? A professora Kátia doa sangue há 10 anos. Quando está em sala de aula, explica aos alunos a importância do ato. Hoje, resolveu mostrar para todo mundo como se pratica o bem. A gente sabe que muitas pessoas precisam dessa doação, né? E cada vez que eu venho, eu vejo que é estendendo a mão para ajudar, de repente, a quem mais está precisando. O Jean veio ao Hemocentro pela primeira vez. Aproveitou o Dia Nacional do Doador de Sangue para pensar no próximo. Uma bolsa como essa pode salvar até 4 pessoas. Eu fico feliz em ajudar. A gente está aqui para isso, né? Para ajudar as pessoas. Nesse momento que a gente está passando no mundo, no Brasil, e ajudar é sempre importante. No Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, a geladeira onde as bolsas de sangue são armazenadas está praticamente vazia. O estoque está com apenas 30% da capacidade. Por causa da pandemia, muita gente deixou de doar. Agora é hora de ajudar a quem precisa. Atualmente, todos os tipos são importantes, todos os tipos nós estamos com estoque muito baixo. Sempre falamos do sangue O negativo, que é um sangue muito utilizado nas situações de emergências. Lembrando que nós temos aqui na Santa Casa um pronto-socorro que é de porta aberta, como nós falamos, então o atendimento ele é um volume muito grande. No Brasil, o estoque de bolsas de sangue caiu cerca de 10% desde o início da pandemia de Covid-19. Em 2019, foram coletadas quase 3.300.000 bolsas. Já em 2020, o número não chegou a 3 milhões. Tá com dúvida se pode ser um doador? Então preste atenção. Tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado. Hoje, cerca de 500 pessoas participaram de um mutirão numa estação do metrô de São Paulo. Salvar a vida é muito bom. Se der para salvar a vida, para mim já está ótimo. Em BH, os mineiros também movimentaram o hemocentro da cidade. Tinha tapete vermelho estendido, calçada da fama e foto para celebrar a data. A gente não está conseguindo, infelizmente, atender a todas aquelas pessoas que estão necessitando de sangue. A gente precisa de todos os tipos sanguíneos hoje, então os estoques estão muito baixos. A gente doa sim, doa porque só quem tem um filho ou um parente precisando de sangue é que sabe o sofrimento que é, então a gente precisa do próximo mesmo. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, condenou hoje Carlos Arthur Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, a 30 anos, 11 meses e 8 dias de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A sentença é resultado da Operação Unfair Play, que investigou a compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 2016. Apesar da condenação, Nussmann ainda pode recorrer da decisão em liberdade. A defesa do ex-dirigente disse que ele foi condenado sem evidências. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Sensacional, de Daniela Albuquerque. Hoje ela conversa com a apresentadora Silvia Bravanel. Uma ótima noite para você. Até amanhã.